A vida de Julian e Clara mudou para sempre nos picos acidentados do norte de Cascadia, uma mudança que 15 anos depois ainda se desdobrava. Julian, com 32 anos em 2003, era paramédico, enquanto Clara, com 29, era cirurgiã veterinária especializada em animais de grande porte. Seus caminhos se cruzaram durante uma emergência. Um incidente com arame farpado envolvendo um garanhão premiado, onde o trabalho em equipe silencioso forjou uma conexão imediata. 2 anos depois, eles se casaram. Eram donos de uma propriedade isolada nas profundezas da Cordilheira das Cascatas, a 65 quilômetros do pequeno povoado de Cedar Creek, que não oferecia muito mais do que um posto de gasolina, uma lanchonete e um armazém. Este santuário florestal de 8 hectares, herdado do avô madeireiro de Clara, abrigava uma cabana simples de 2 quartos, com um fogão a lenha e um riacho de águas claras. Era a fuga deles de Ravenwood da vida na cidade, um lugar onde não pegava celular nem internet, substituídos pelo vento e pelo chamado dos corvos. Por 3 anos, eles desejaram ter um filho, passando por 2 abortos espontâneos. O segundo particularmente devastador, pois já haviam escolhido os nomes e planejado o quarto do bebê. O silêncio em torno de suas esperanças não realizadas tornou-se sufocante em seu apartamento na cidade. Então, quando Clara propôs um retiro de 1 mês na casa da montanha, uma novidade para eles, Julian concordou prontamente. Eles precisavam desesperadamente se redescobrir, livres das consultas, dos medicamentos e do desespero silencioso. Chegaram numa sexta-feira de ar crispado no final de setembro, com o primeiro frio do outono no ar e as folhas mal começando a mudar de cor. Uma parada em Cedar Creek para comprar suprimentos os colocou cara a cara com Agnes, a antiga dona do armazém, que lhes ofereceu um olhar desconfiado de moradora local e um aviso sobre neve precoce e estradas traiçoeiras. Abastecidos com enlatados e gás propano, continuaram a subida pela sinuosa estrada de serviço florestal. A primeira semana se desenrolou em um silêncio quase perturbador, um ritmo tranquilo de amanheceres, café coado e longas caminhadas. Clara capturava a beleza delicada da floresta com sua câmera, enquanto Julian cortava lenha, consertava uma calha que vazava e mergulhava em seus livros de mistério. As noites eram passadas cozinhando refeições simples, jogando cartas à luz de lampião e conversando, não sobre bebês ou trabalho, mas sobre memórias compartilhadas, melhorias na cabana e futuros jardins. Parecia um desatar lento e deliberado de nós muito apertados. No entanto, sinais sutis indicavam que não estavam sozinhos. No 5º dia, Julian encontrou a lata de lixo virada, seu conteúdo espalhado, mas não rasgado. Clara disse que eram guaxinins, embora sua voz não tivesse convicção. Naquela noite da cama, Julian ouviu passos pesados na vegetação rasteira, diferentes dos de um cervo, lentos e deliberados. Ele não viu nada na escuridão, mas Clara admitiu que também tinha ouvido e não quis alarmá-lo. Eles riram da situação, atribuindo-a ao silêncio da montanha e à imaginação fértil. O som inegável veio no 10º dia, perto do anoitecer. Após uma caminhada à tarde até o riacho, eles se sentaram em pedras, observando a luz que se esvaía, Clara mais relaxada do que Julian havia há meses. Então veio um som entre um grito humano e o urro de um animal, ecoando por entre as árvores, arrepiando os pelos dos braços de Julian. O corpo de Clara enrijeceu. "Isso é uma pessoa", ela sussurrou, com os olhos arregalados de alarme. O treinamento de paramédico de Julian foi ativado instantaneamente. Ele se levantou, fazendo um inventário mental de seus suprimentos de primeiros socorros, do rádio que mal funcionava. O som veio novamente, mais longo, mais arrastado, definitivamente vindo de cima da colina.
Eles se moveram rapidamente, seguindo a direção, a luz diminuindo, a temperatura caindo. A hipotermia seria um risco crítico para uma pessoa ferida. Eles abriram caminho por uma vegetação densa, seus passos abafados por folhas de pinheiro e musgo. O coração de Julian batia forte com o esforço e a adrenalina. O som veio uma terceira vez, assustadoramente perto, a uns 50 metros à frente. Havia algo estranho, errado naquele som que incomodava Julian, mas ele afastou o pensamento. Alguém precisava de ajuda. Contornando um grupo de cedros, eles entraram em uma pequena clareira, e lá estava ela. Julian lutava para conciliar a memória com as palavras. Ela estava deitada de lado contra uma grande pedra, um braço protetoramente sobre sua barriga inchada, o outro agarrado ao musgo. Coberta por um pelo grosso, castanho avermelhado, emaranhado de suor e sujeira, ela era enorme, com pelo menos 2 metros de comprimento, mesmo encolhida, com ombros mais largos que os de qualquer ser humano. Seu rosto, uma mistura perturbadora de humano e não humano, tinha sobrancelhas pesadas, um nariz chato e uma mandíbula pronunciada. Mas seus olhos, castanho escuros, quase negros, fixaram-se neles com uma consciência inconfundível, cheios de dor, medo e uma inteligência desesperada. Sangue se acumulava sob ela, manchando a pedra. Um cheiro forte e almiscarado se misturava ao odor metálico de sangue e a algo mais, selvagem e animal, mas estranhamente familiar. A urgência biológica de uma mulher em trabalho de parto. Sua respiração era ofegante, arquejos trabalhosos. Enquanto eles permaneciam congelados, ela emitiu um rosnado baixo, mas sua mão se moveu protetoramente sobre a barriga, e Julian entendeu. Ela era uma Bigfoot, estava em trabalho de parto, e as coisas estavam indo muito mal. Clara se moveu primeiro, avançando lentamente com as mãos abertas, fazendo sons calmantes. "Ei", ela murmurou, "tá tudo bem, a gente vai te ajudar. Eu sei que você está com medo, mas nós vamos ajudar." A criatura, a mulher, observava Clara com aqueles olhos impossivelmente humanos. Seus lábios se retraíram levemente, revelando dentes grandes e fortes, mais para moer do que para rasgar. Ela gemeu, sua mão relaxando um pouco sobre a barriga. Clara olhou para trás, para Julian, seu rosto assumindo a máscara calma e focada de profissional que ela usava na clínica. "Julian", ela disse com os olhos ainda na criatura, "preciso que você volte para casa. Pegue meu kit médico, aquele grande da caminhonete, toalhas, água limpa, qualquer coisa estéril, e uma lona ou cobertor. Vá rápido, mas volte devagar e fazendo barulho para ela saber que você está vindo." Julian assentiu, embora ela não pudesse ver, e correu. Sua mente girava. Que coisa era aquela? Seu cérebro racional tentava categorizá-la, mas nada se encaixava. Ursos, pumas, ataques de animais selvagens, nada se comparava à inteligência em seus olhos, à maneira humana como ela se portava. Ela era uma pessoa, ou tão próxima disso que a distinção se desfazia. Ele invadiu a casa pegando tudo. O kit veterinário de Clara, pesado com luvas cirúrgicas, pinças, suturas, antisséptico, analgésicos para animais, toalhas, uma panela com água, um isqueiro para fervê-la, o cobertor de lã da cama deles. Enquanto enfiava as coisas em uma mochila, suas mãos tremiam. Isso era uma loucura, mas deixá-la morrer era impensável. Não para um paramédico, não para um ser humano, não para alguém que entendia a luta por uma vida por nascer. Ele voltou rapidamente, diminuindo o passo e chamando suavemente. Clara estava ajoelhada ao lado da criatura, falando com aquela voz baixa e calmante. A respiração da criatura piorou, seu abdômen se contraindo visivelmente. Clara olhou para cima, pálida, mas determinada. "Isso vai ser difícil. Já fiz partos complicados, principalmente de éguas, mas não conheço a anatomia dela. Vou ter que adivinhar e torcer." Julian se ajoelhou,
arrumando os suprimentos. Você dá conta, ele disse, fingindo confiança. Você é a melhor, e eu estou aqui para ajudar. Me diga o que você precisa. A hora seguinte foi um borrão de sangue, esforço e sons primitivos. A criatura, agora uma mãe na mente de Julian, parecia entender a intenção deles. Ela não lutou, embora a dor trouxesse gritos e músculos tensos. Sua mão, ao roçar no braço de Julian, era incrivelmente forte, mas ela a puxou de volta imediatamente, como se tivesse cuidado para não machucá-lo. Clara trabalhava com mãos firmes, verificando a dilatação, tentando determinar a posição do bebê, essencialmente às cegas. A anatomia da mãe era semelhante à de uma humana, mas maior, mais densa, sutilmente diferente. O bebê veio de repente, uma forma pequena e molhada, coberta de pelo escuro. Era do tamanho de um bebê humano, mas com membros mais longos e um rosto que era antigo e de outro mundo. Por um momento aterrorizante, ele ficou imóvel. Clara o virou, limpou suas vias aéreas e esfregou seu peito. O bebê tossiu, engasgou e soltou um choro fino e lamentoso, quase humano, mas mais profundo, mais ressonante. A mãe soluçou, estendendo uma mão trêmula em direção ao seu filho. Clara rapidamente enrolou o bebê em uma toalha, segurando-o perto, enquanto Julian voltava sua atenção para a mãe, mas as coisas pioraram. O sangramento se intensificou, encharcando as toalhas. Julian aplicou pressão, tentou massagem uterina, tudo o que sabia, mas a hemorragia não parava. A respiração dela ficou superficial. Seus olhos perderam o foco. Eles a estavam perdendo. Clara, com o bebê aninhado em seu peito, colocou a outra mão no rosto da mãe, murmurando palavras de conforto. Seu bebê estava vivo, saudável. Ela foi corajosa. Os olhos da mãe encontraram os de Clara. Depois, se desviaram para o embrulho em seus braços. Ela fez um som suave, como um arrulho, sua mão se erguendo levemente, trêmula, querendo tocar seu filho, mas incapaz. Então, sua mão caiu. Seu peito subiu uma última vez e ela ficou imóvel. O silêncio foi quebrado apenas pelo choramingar suave do bebê e pelos soluços baixos de Clara. Julian, com as mãos ensanguentadas, sentiu a exaustão e a dor o invadirem. Eles salvaram o bebê, mas perderam a mãe. Clara, embalando o bebê, olhou para ele. "O que a gente faz agora?" Ela sussurrou. "Não podemos deixá-la aqui e não podemos simplesmente levar o bebê para longe de onde quer que ela tenha vindo." Julian olhou ao redor, de repente ciente de sua vulnerabilidade. O sol havia se posto, a floresta estava escura e fria. "Precisamos ir", ele disse com as pernas tremendo. "Ir para um lugar seguro, descobrir o que fazer. Voltamos por ela de manhã para enterrá-la direito, mas agora o bebê precisa de calor." Clara assentiu, o bebê agora quieto contra seu peito, pequenas mãos agarrando a toalha. Eles juntaram o que podiam, deixando o resto, e voltaram pela floresta que escurecia. A caminhada pareceu mais longa, cada sombra uma ameaça em potencial, cada som um sobressalto. O bebê fazia sons suaves de grunhido e Clara falava com ele constantemente, prometendo segurança e cuidado. A visão das luzes da cabana trouxe uma onda de alívio. Lá dentro, eles trancaram a porta, parados, ofegantes, tentando processar tudo. Clara deitou o bebê gentilmente sobre cobertores. À luz do lampião, eles o viram claramente. Um pelo fino e escuro cobria seu corpo, mais grosso na cabeça e nas costas. Seu rosto era estranho, mas não feio, com traços comprimidos, nariz mais chato, sobrancelha proeminente, orelhas mais altas e mais redondas que as de um bebê humano. Seus olhos escuros, quando se abriram, estavam alertas, acompanhando o movimento com um foco avançado. Suas mãos eram maiores, os dedos grossos. Ele era extraordinariamente quente, seu batimento cardíaco rápido, mas forte. Eles passaram horas em pânico controlado, tentando entender suas necessidades.
Clara misturou leite em pó com açúcar, aquecendo a mistura. Ele pegou imediatamente, sugando com uma força surpreendente, as mãozinhas envolvendo os dedos de Clara. Ele terminou a mamadeira, seguido por um grunhido satisfeito, os olhos caindo. Clara o segurou, dando tapinhas em suas costas até ele arrotar, um som muito humano que provocou uma risada histérica. Ela olhou para Julian, o rosto manchado de lágrimas e sujeira. Julian, eu acho que a gente precisa ficar com ele. Sei como isso soa, o que estaríamos assumindo, mas não podemos ligar para ninguém, não podemos entregá-lo. Ele acabaria em um laboratório, estudado, cutucado, sem nunca conhecer a bondade. A mãe dele confiou em nós. Julian afundou em uma cadeira, a mente a mil. Tudo o que ela disse fazia sentido, mas significava uma vida de mentiras, segredos e o desconhecido. O que ele se tornaria? O que sua espécie faria? Mas olhando para Clara, segurando-o com admiração e amor, ele soube. Tá bom, ele disse baixinho. Vamos ficar com ele. A gente descobre como fazer isso no caminho, juntos, sem segredos, sem dúvidas, com tudo. O rosto de Clara se abriu em seu primeiro sorriso verdadeiro em meses. Juntos, ela afirmou. Naquela primeira noite, eles mal dormiram. O bebê, a quem acabaram chamando de Finn, acordava a cada poucas horas para mamar. Ele era notavelmente forte, muito mais do que um recém-nascido humano, chutando e agitando os braços com uma coordenação avançada. Pela manhã, ele já havia rolado, um feito que bebês humanos geralmente dominam meses depois. Eles se revezavam segurando, alimentando e trocando fraldas improvisadas de toalha, aprendendo seus sons. Ele tinha uma gama de vocalizações, grunhidos suaves de contentamento, latidos agudos de frustração, um choro miado de fome e um estranho zumbido baixo ao adormecer. Quando o sol nasceu, Julian sabia que tinha que voltar à clareira. Clara ficou com Finn, que parecia mais calmo em seus braços. Com uma pá na mão, Julian refez o caminho. À luz do dia, a clareira parecia menos sinistra. O corpo da mãe jazia onde a haviam deixado, enrijecendo o sangue seco. Um sentimento esmagador de responsabilidade pesava sobre ele. Enterrá-la ali era muito exposto. Ele precisava de um lugar mais escondido. Levou a maior parte da manhã. Ele encontrou um lugar mais fundo na floresta, perto de um cedro antigo, parcialmente escondido por troncos caídos. Enrolando o corpo dela na lona, ele ficou novamente impressionado com seu tamanho e peso, facilmente 200 quilos. Mover o corpo foi um trabalho extenuante. O chão, cheio de raízes e pedras, tornava a escavação lenta. Quando o buraco estava fundo o suficiente, suas mãos estavam com bolhas e sangrando. Ele abaixou gentilmente, cobriu-a com terra e empilhou pedras para deter os animais. Era tudo o que podia fazer. Apoiado na pá, ele disse algumas palavras, um reconhecimento de que ela importava, que eles cuidariam de seu filho. Ele voltou para casa, exausto, dolorido, sentindo-se irrevogavelmente mudado. Os dias se acomodaram em um novo e estranho ritmo. Finn rapidamente rejeitou o leite em pó, preferindo uma mistura de banana amassada, purê de maçã e carne cozida. Ele crescia visivelmente a cada dia, os membros se alongando, os traços se acentuando. No final da primeira semana, ele estava alerta e ativo, engatinhando, se erguendo, pegando tudo. Sua força era notável. Ele podia apertar o dedo de Julian com força suficiente para machucar, uma vez gritando de dor quando Finn puxou sua orelha. Clara o ensinou gentilmente a ser delicado. Eles o chamavam de pequeno ou amigão, mas nada parecia certo até que ele começou a fazer sons como bababá. Clara sugeriu bow, próximo o suficiente de seus próprios sons e normal o suficiente para não levantar suspeitas. Mas Finn parecia responder a Finn, seus olhos acompanhando quem falava, um som feliz de chilreio, indicando reconhecimento.
Tão focados em Finn, eles demoraram a notar as mudanças do lado de fora. Ferramentas deixadas na varanda eram sutilmente rearranjadas. A pilha de lenha foi meticulosamente reempilhada, mais alta e mais precisa. Clara notou galhos de pinheiro cobrindo cuidadosamente as ervas danificadas pela geada. Pegadas enormes, o dobro do tamanho das de Julian, apareceram perto do riacho. Na 8ª noite, eles ouviram 3 batidas secas na parede da casa, uniformemente espaçadas. Julian pegou uma lanterna varrendo o feixe de luz pela linha das árvores, vendo apenas sombras. 4 batidas rápidas vieram da parte de trás. Silêncio. Então, baques pesados no telhado, diretamente acima deles, fazendo as velhas vigas rangerem. Clara apertou a mão de Julian, suada. 30 segundos se passaram. Então passos se moveram pelo telhado, um arranhão de garras na lateral da casa, e depois nada. Eles esperaram mais 1 hora antes de Julian verificar todas as fechaduras. Não dormiram. Na manhã seguinte, Julian encontrou longos arranhões no musgo das telhas e um tufo de pelo castanho avermelhado preso em um prego perto da chaminé. Era grosso e áspero, como o pelo da mãe de Finn, como o pelo mais claro do próprio Finn. Eles sabem que ele está aqui, sussurrou Clara. Estão nos observando, tentando se comunicar ou nos avisar ou reivindicá-lo. A constatação se assentou. Eles não estavam apenas cuidando de Finn, estavam sendo observados, julgados, talvez até permitidos. O padrão continuou. As batidas ocorriam quase todas as noites, variadas, rítmicas, quase como uma conversa. Eles encontravam oferendas, pedras cuidadosamente empilhadas, galhos trançados, uma vez um coelho estripado e limpo na varanda, uma troca pelo cuidado que tinham com Finn. Eles nunca viam quem as deixava, mas sabiam. Às vezes, ao levar Finn para fora, Julian sentia a sensação de formigamento de ser observado. Ele se virava, mas apenas árvores e sombras permaneciam, e a sensação de algo grande e inteligente os estudando. Finn crescia espantosamente. No que eles estimavam ser 1 mês, ele estava tão desenvolvido quanto um humano de 6 meses, engatinhando com velocidade, se erguendo, escalando qualquer coisa. Ele era insaciavelmente curioso, aprendendo ao tocar, pegar, provar. Abria armários, empurrava cadeiras para alcançar balcões. Ele era assustadoramente inteligente, constantemente os observando, imitando suas ações. Quando Julian amarrava suas botas, Finn tentava copiar o movimento em seus pequenos mocassins. Quando Clara cozinhava, ele observava cada passo. A comunicação se desenvolveu gradualmente. Ele tinha sua própria linguagem de sons, que eles aprenderam a interpretar, mas também lhe ensinaram a deles, apontando para objetos, repetindo nomes, água, comida, luz. Ele tentava repeti-los, suas palavras arrastadas, sua boca não exatamente feita para a fala humana. Sua primeira palavra clara foi mãe, para Clara, que chorou. Sim, eu sou sua mamãe. Ele acrescentou pai, comer, não, ir, dói. Talvez um total de 15 ou 20 palavras. Combinado com seus próprios sons e linguagem corporal, eles geralmente o entendiam. Julian tirou uma licença prolongada. Clara pediu demissão, inventando histórias sobre a família e educação online. Eles disseram aos amigos que estavam se concentrando em seu relacionamento na casa da montanha, uma verdade parcial. O isolamento era mais difícil do que o esperado. Cada viagem a Cedar Creek para suprimentos, a cada 2 semanas, era cheia de ansiedade. Deixavam Finn trancado em casa com comida e água, correndo pelas compras. Agnes, no armazém, fazia perguntas cada vez mais diretas. Sons estranhos, pegadas incomuns, relatos de gado desaparecido. Eles fingiam ignorância, desfrutando da paz. Julian sempre sentiu que ela sabia mais, que o povo da montanha tinha seu próprio entendimento tácito da floresta profunda. Quando Finn se aproximava do que eles supunham ser 3 meses,
O equivalente a uma criança humana de 1 ou 2 anos, a atividade externa se intensificou. As batidas se tornaram mais frequentes, mais variadas, às vezes durando horas, como música ou comunicação. Oferendas maiores apareceram, um pernil de veado fresco, carne suficiente para uma semana. A pilha de lenha deles era reabastecida durante a noite com madeira que eles não haviam cortado. Parecia uma troca. O cuidado deles com o filhote deles, em troca da proteção e provisão deles. Uma manhã, Julian encontrou pegadas de botas humanas frescas perto do riacho, de frente para a casa, com 3 bitucas de cigarro fumadas. Alguém estivera observando. Seguindo as pegadas colina acima, elas desapareceram em terreno rochoso, mas ele encontrou um acampamento rudimentar. Um círculo de fogo, terra remexida e, em uma árvore, um desenho entalhado de uma figura alta, de braços longos e sobrancelha proeminente. Abaixo, eu sei o que você tem aí. O estômago de Julian revirou. Alguém sabia. Ele correu de volta, o coração martelando. Clara estava brincando com Finn, que derrubava blocos com alegria. Ele contou a ela. O rosto dela perdeu a cor. Temos que ir embora, ela disse imediatamente. Mas Julian sabia que não poderiam fugir disso. Esta era a casa deles. Passaram o dia em alerta máximo. Finn dentro de casa, cortinas fechadas. Naquela noite, as batidas não vieram. Um silêncio sinistro. Na manhã seguinte, Clara tomou uma decisão. Ela caminhou com Finn até a beira da linha das árvores, para um local onde frequentemente ouviam as batidas. Ela falou claramente para a floresta, dizendo que estavam cuidando dele, o amavam, queriam mantê-lo seguro. Mas havia outra pessoa lá fora, alguém que poderia machucá-lo, e eles precisavam de ajuda, de proteção. Ela falou com o coração, Finn em seu quadril, cantarolando suavemente. Quando voltou, seu rosto estava calmo. Fiz o que pude, disse ela. O resto é com eles. Naquela tarde, Julian estava no galpão quando Clara gritou. Ele largou o machado e correu. Entrou de rompante e a encontrou na janela da cozinha, a mão sobre a boca, apontando. Finn, que devia ter aberto a porta dos fundos, estava na beira do quintal, olhando para a linha das árvores. Julian se moveu para pegá-lo, mas Clara segurou seu braço. Espere, ela sussurrou. Escondida atrás de um cedro estava uma figura alta, de pelos escuros, observando Finn com foco intenso. Eles se encararam pelo que pareceu horas. Então Finn ergueu sua pequena mão, quase um aceno, e fez um zumbido profundo, seguido de 2 latidos agudos. A figura se endireitou, enorme, com pelo menos 2,5 metros de altura. Fez um som mais suave e complexo, assobios e zumbidos. Finn respondeu com seus próprios sons. Julian percebeu com um choque. Eles estavam se comunicando. Finn conhecia essa língua, sempre a conheceu. Falava com uma fluência que as palavras que eles lhe ensinaram não conseguiam igualar. A troca durou mais 1 minuto, então a figura recuou para as sombras e desapareceu. Finn voltou para dentro. Clara o pegou no colo, soluçando em seu cabelo. Ele deu tapinhas em seu rosto, fazendo sons de zumbido preocupados. Naquela noite, as batidas voltaram, mas diferentes, menos agressivas, mais rítmicas, quase como uma conversa. 3 batidas, pausa, 5 batidas, longa pausa, 2 batidas. Finn, cochilando, respondia com seus próprios zumbidos e estalidos em seu sono, mantendo sua parte de um diálogo que eles não conseguiam entender. As semanas seguintes foram tensas. Eles procuraram pelo caçador, mas não viram mais pegadas de botas ou acampamentos. Eles viram mais do povo da floresta, como os chamavam em particular, nunca de perto, nunca ao mesmo tempo. Vislumbres de figuras se movendo entre árvores distantes, sombras grandes demais para serem de servos. Uma vez, ao amanhecer, Julian viu um sentado na pilha de lenha, de frente para a casa, a respiração formando névoa. Então ele se levantou e se afastou com uma graça impossível.
Finn continuou a se desenvolver de maneiras que o surpreendiam e preocupavam. Aos 6 meses, ele estava tão avançado cognitiva e fisicamente quanto uma criança humana de 3 ou 4 anos. Andava, corria com um andar balançado e escalava constantemente, sendo encontrado em estantes, vigas, até mesmo espremido entre a geladeira e o teto, olhando para baixo com travessura. Ele era forte o suficiente para mover móveis, abrir potes, girar maçanetas. Sua comunicação melhorou. 30 ou 40 palavras curtas, frases básicas, fim, fome, ir fora, mãe triste. Mas ele preferia sua própria língua, seus tons e ritmos, sua linguagem corporal transmitindo tanto quanto qualquer palavra. Eles comemoraram seu primeiro aniversário, embora sua idade fosse uma estimativa, com um bolo que Clara fez e um caminhão de madeira esculpido por Julian. Finn ficou encantado, chilreando, agarrando o caminhão e imediatamente tentando desmontá-lo. Ele tinha o tamanho de uma criança humana de 6 anos, robusto, poderoso, seu pelo mais grosso, mais áspero, seus traços mais simiescos à medida que envelhecia, mas seus olhos permaneciam surpreendentemente humanos, inteligentes, emocionais. Ele os amava ferozmente, trazendo presentes, pedras, pinhas, uma vez um besouro vivo. Ele buscava conforto quando se machucava ou se assustava, pressionando o rosto em seus ombros, choramingando. O mundo exterior parecia distante, irreal. Eles recebiam suprimentos por entrega, coordenando os pontos de encontro no portão. Pararam de retornar ligações, deixaram seus telefones morrerem. Seu mundo havia encolhido para 8 hectares e uma criança extraordinária. Então o caçador veio. Início do outono, quase um ano depois de encontrarem a mãe de Finn, o ar crispado, as folhas mudando de cor. Eles haviam relaxado, pensando que o observador tinha ido embora. Finn estava do lado de fora, Clara observando da varanda, Julian fazendo café. Ele amava o ar livre, explorar, escalar, atirar pedras. Ele entendia quando o silêncio era importante. Julian ouviu o tiro antes de processá-lo, um estalo seco. O rosto de Clara ficou branco. Ele a viu se mover. Então ele estava correndo, a xícara de café se estilhaçando. Ele saiu correndo para ver Finn caído perto da pilha de lenha, Clara já ao seu lado. Finn emitia gritos agudos e lamentoso, agarrando o ombro direito onde o sangue escuro se espalhava. "Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus!" Clara repetia, as mãos tremendo. Julian olhou para a linha das árvores. A 50 metros de distância, parcialmente escondido, um homem de camuflagem segurava um rifle com mira telescópica, olhando com choque e justificação. Seus olhos se encontraram. O homem começou a levantar o rifle novamente. Algo primitivo surgiu em Julian. Raiva, terror. Ele abriu a boca para gritar, mas ele nunca teve a chance. Algo enorme se moveu da floresta atrás do caçador, impossivelmente rápido, silencioso. Em um momento, o caçador estava mirando. No seguinte, ele estava no chão, o rifle voando, uma figura massiva de pelos escuros em cima dele. O caçador gritou, um som pior que os choros de Finn, cheio de agonia. Mais figuras emergiram, 3, 4 convergindo. Seus gritos foram abruptamente cortados. A floresta ficou em silêncio, exceto por sons úmidos de algo se rasgando. "Julian!" A voz de Clara o tirou de sua paralisia. "Julian, preciso de você. Me ajude com ele." Ele desviou o olhar, caiu de joelhos. O sangue de Finn estava quente, pegajoso. A bala atingiu a parte superior do ombro direito entre a clavícula e a escápula. Muito sangue. Eles precisavam estancá-lo rápido. Clara agiu no piloto automático, rasgando sua camisa para fazer um curativo de pressão. Seu rosto uma máscara profissional, mas com terror por baixo. Este era o filho deles, baleado. Tudo o que temiam estava acontecendo.
Eles o levaram para dentro, para a mesa da cozinha. As habilidades veterinárias de Clara assumiram o controle. Julian segurou Finn. Ele era forte, mesmo com dor, lutando, gritando em sua própria língua. Dor, medo, mãe, mãe, por favor. A bala havia atravessado, mas a ferida de saída estava feia, músculo e provavelmente a escápula danificados. Clara trabalhou com mãos firmes, limpando, suturando, enfaixando, usando a maior parte de seus suprimentos. Finn chorava, os olhos revirando de dor e confusão. Quando terminou, o sangramento parou. O analgésico foi administrado. Eles o enrolaram em cobertores, segurando-o, sussurrando palavras de conforto até que ele adormeceu em um sono inquieto. Só então Julian olhou para Clara. O caçador. Devemos verificar. Seus olhos estavam vazios, frios. Eles cuidaram disso. Deixa pra lá. Ele sabia que ela estava certa. O que quer que tivesse acontecido era justiça, e eles não tinham o direito de interferir. Naquela noite, as batidas foram mais altas, mais insistentes, mas não ameaçadoras. Parecia uma pergunta. Ele estava bem? O filhote deles havia sobrevivido? Clara foi até a porta, abriu-a ligeiramente. Ele está ferido, mas vai viver. Estamos cuidando dele. Ele vai ficar bem. As batidas pararam. Um longo silêncio, depois um chamado baixo e lúgubre da floresta, respondido por outros. Dor e alívio se misturavam, mas Finn não se recuperou. A ferida cicatrizou, sem infecção no início, mas sua febre não cedia. Subia constantemente. Ele se tornava menos responsivo, dormindo mais, comendo menos, a pele queimando. Eles tentaram de tudo, compressas, antitérmicos, antibióticos. Nada ajudou. Seu corpo lutava contra algo invisível e ele estava perdendo. No terceiro dia, Finn mal abria os olhos. Sua respiração era superficial, rápida, o batimento cardíaco irregular. Seu olhar estava confuso. Clara o segurava constantemente, embalando-o, cantando canções de ninar. Julian sentava-se ao lado deles, a mão no pequeno peito de Finn, desejando que seu coração batesse, que lutasse. Naquela noite, o povo da floresta se aproximou mais do que nunca. Eles ouviram chamados baixos e lúgubres, viram sombras passando pelas janelas. Uma vez, um rosto enorme, peludo, impossivelmente triste, se pressionou contra o vidro, olhando para Finn, e depois se afastou. Eles sabiam. Ele estava morrendo. Eles vieram para testemunhar. Pouco antes do amanhecer, Finn abriu os olhos, mais claros agora, focados. Ele olhou para Clara, depois para Julian, fez um som suave de suspiro e disse, com sua voz arrastada e grossa: Mãe, pai, amo. 3 palavras contendo tudo o que eles eram, tudo o que tentaram ser, tudo o que falharam em protegê-lo. Clara soluçou. Julian não conseguia falar. Sua garganta se fechou, os olhos ardendo. Ele apenas segurou a pequena mão de Finn, esperando que ele soubesse. Finn olhou para a janela, para os rostos invisíveis. Ele fez um som profundo no peito, um de sua própria língua. De fora veio um coro de chamados em resposta, subindo e descendo como uma canção. O rosto de Finn relaxou, como se tivesse ouvido o que precisava. Seus olhos se fecharam, seu peito subiu mais uma vez. Gentilmente, ele se foi. O silêncio era absoluto. Até os sons da floresta pararam. Clara o segurou por um longo tempo, embalando-o, sem mais chorar. Julian sentou-se ao lado dela, a mão em seu corpo esfriando, sentindo algo fundamental se quebrar dentro dele. À medida que a luz crescia, ele ouviu passos suaves ao redor da casa. Depois, aquele chamado profundo e lúgubre. Ele sabia o que tinham que fazer. Eles enrolaram Finn cuidadosamente em seu cobertor listrado de azul favorito e o levaram para fora. O sol tocou o topo das árvores, pintando ouro e cinza. Parados na beira da clareira estavam 4 deles, 3 adultos, um mais jovem. Ficaram imóveis. Enquanto Julian e Clara caminhavam em direção ao túmulo da mãe de Finn,
Eles o seguiram, não de perto, uma estranha procissão fúnebre. O túmulo estava coberto de vegetação, mas as pedras permaneciam. Eles deitaram Finn ao lado dela, mãe e filho reunidos. Eles o enterraram com seu caminhão de madeira e uma pequena foto de sua estranha família. Enquanto trabalhavam, o povo da floresta ficou em um círculo frouxo, testemunhas silenciosas. Quando terminaram, colocando novas pedras, eles começaram a cantar, um coro de dor ou lembrança que subia e descia. Quando se dissipou, eles partiram, um por um, derretendo de volta na floresta, até que apenas um permaneceu. Ele era enorme, maior que os outros, com pelos castanho escuros e grisalhos, ombros massivos, rosto curtido e com cicatrizes. Ele se aproximou lentamente. Julian e Clara não se moveram. Ele parou a poucos metros dos túmulos, olhou para baixo, depois ergueu a cabeça, olhando para eles. Julian viu a mesma dor devastadora em seus olhos. A perda de um filho transcende as espécies. Ele se aproximou mais, perto o suficiente para Julian sentir seu cheiro de terra, almíscar e floresta. Ele estendeu a mão, lentamente, colocando uma mão enorme e gentil no ombro de Clara. Ela soluçou. Ele fez um som baixo e retumbante, quase um ronronar, de conforto. Ele tocou o ombro de Julian da mesma forma, um gesto sem palavras. Eu sei, eu entendo, eu compartilho isso. Seus olhos estavam úmidos, então ele fez algo que Julian nunca esqueceria. Ele levou a mão ao próprio ombro direito, o mesmo lugar onde Finn foi baleado, e traçou os dedos pelo braço, espelhando o gesto de Finn, reconhecendo a violência, reivindicando-a, lembrando-a. Ele se endireitou, sua expressão mudando. A dor permaneceu, mas acompanhada por algo frio, focado. Ele olhou para a casa deles, depois para além, para o mundo mais amplo que matou seu filho. Isso não havia acabado para ele. As pessoas caçavam sua espécie, os viam como troféus ou experimentos. Ele se lembraria. Ele fez um som baixo e profundo, mais sentido do que ouvido. Chamados em resposta vieram de diferentes direções. Havia mais deles do que Julian imaginava. Um povo inteiro, escondido, sobrevivendo. Eles haviam tocado as bordas deste mundo, permitido amar e perder um de seus filhotes. Ele se virou, afastou-se com um silêncio e uma graça impossíveis. Ele parou na beira da clareira, olhou para trás. Julian ergueu uma mão. Ele inclinou a cabeça. Então ele se foi. Julian e Clara estavam sozinhos com os túmulos, o sol nascente e o peso terrível de tudo. Eles ficaram mais uma semana mal funcionando. As batidas, as oferendas, a sensação de serem observados, tudo parou. Era como se tivessem se despedido, deixando Julian e Clara com sua dor. Uma manhã, Julian encontrou novamente pegadas de botas e bitucas de cigarro perto do riacho. O caçador não estivera sozinho. Alguém mais sabia. A casa não parecia mais segura. Eles partiram em uma manhã fria de outubro, carregando o que podiam, abandonando o resto. Julian caminhou até os túmulos uma última vez, deixando flores silvestres, prometendo se lembrar. Dirigindo pela longa entrada, ele viu uma figura na linha das árvores, alta, imóvel, observando-os partir. Ele levantou a mão em um adeus final. A figura ergueu um longo braço em resposta. Então eles fizeram uma curva e ela se foi. Eles voltaram para Havenwood. Tentaram reconstruir a vida. Julian voltou ao trabalho. Clara encontrou uma nova clínica. Disseram que precisavam de tempo para lamentar perdas pessoais, o suficiente para evitar perguntas. Eles se mudaram. Venderam a propriedade na montanha sem nunca mais voltar. A dor era enorme, complicada. Como se vive o luto por um filho que o mundo não sabe que existiu? Eles viviam mecanicamente, sorriam, diziam que estavam bem, mas estavam ocos, fantasmas.
Anos se passaram, ficaram juntos, unidos por algo que nada mais poderia tocar. Eram os únicos dois que sabiam a verdade, que acordavam procurando por uma criança que não estava lá. Eles nunca mais tentaram ter outro bebê. Como qualquer criança humana poderia parecer suficiente depois de Finn. Eles não falam muito sobre isso, mas às vezes, tarde da noite, um diz: lembra da primeira palavra dele? Ou lembra como ele zumbia? O outro diz: sim, eu lembro. Eles dão as mãos, deixando as memórias os invadirem. Julian guardou a madeira esculpida do caminhão. Clara guardou o cobertor dobrado em uma gaveta que ela nunca abre. Julian se pergunta se Finn entendeu no final que eles o amavam, que fizeram o melhor que podiam, que teriam feito qualquer coisa para salvá-lo. Ele se pergunta se o povo de Finn se lembra deles, se contam histórias, ou se Julian e Clara são uma nota de rodapé. Outra tragédia. Ele se pergunta se o grande macho ainda está por aí, pensando em seu filho perdido e no estranho casal que o enterrou. Julian espera que ele saiba que eles nunca os traíram, que o segredo deles morrerá com eles. O que Julian sabe com certeza é que quando sua hora chegar, a última coisa que verá será o rosto de Finn, aquele rosto estranho e belo, olhando para cima com confiança e amor, dizendo: mãe, pai, amo. Ele saberá que teve sorte, que apesar da dor e do segredo, ele foi pai por um tempo, amado completamente e amado em troca. Isso importa. Às vezes, Julian e Clara dirigem para as montanhas, não para sua antiga propriedade, mas para outros lugares selvagens. Eles caminham para dentro da floresta, sentam-se em silêncio, ouvindo, esperando ouvir aquela batida ou chamado, esperando por um sinal de que eles ainda sobrevivem. Eles nunca ouvem, mas de vez em quando, Julian sente aquele formigamento na nuca, aquela sensação de estar sendo observado. Ele olha para as árvores ou para uma cavidade escura e pensa que vê algo, quase humano, olhos inteligentes olhando de volta. Ele pisca e aquilo se foi. As pessoas perguntam a Julian se ele acredita em Bigfoot. Ele não ri nem descarta a ideia. Ele diz: acho que há muita coisa neste mundo que não entendemos, porque crença é a palavra errada. Ele não acredita. Ele sabe. Ele segurou o filhote deles. Ele ouviu suas vozes. Ele esteve em um túmulo com um deles, compartilhando uma dor além da linguagem. Eles são reais. Eles estão lá fora. Um povo por direito próprio, com famílias, luto, amor, todas as emoções complicadas que os humanos reivindicam exclusivamente. Eles estão observando, julgando, sobrevivendo em um mundo que os destruiria se soubesse que existem. Talvez seja melhor que permaneçam escondidos, objetos de piadas e fotos borradas. Porque se o mundo realmente soubesse, Julian viu o que os humanos fazem com as coisas que não entendem. Então ele guarda o segredo. Clara guarda o segredo. Eles vivem suas vidas com essa coisa enorme e invisível em seu centro. Eles são bons em fingir, em agir normalmente, em esconder que foram mudados para sempre, marcados por aqueles meses em que saíram do mundo humano para algo mais antigo, mais selvagem, mais real. Eles são pais de uma criança que nunca existiu em registros oficiais, enterrada sob pedras e agulhas de pinheiro em um túmulo na floresta que ninguém mais visitará. Eles o carregam sempre em seus corações, em suas memórias, na maneira como veem o mundo agora, com olhos que sabem que há mais nele do que a maioria das pessoas jamais entenderá. E isso é o suficiente. Tem que ser, porque é tudo o que eles têm.